E todos digam: bem-vindos a cada um de vós ao estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. E para os que têm vindo pela primeira vez, estamos alegres por estarem aqui. E em todos os outros distritos, estados e regiões, e todos os países em África e além da África, que têm vindo pela primeira vez, sois visitantes especiais. Oramos que a bênção do Senhor seja colocada sobre vossas vidas em nome de Jesus. E para os que têm vindo, agora no novo ano vieram, a confirmação do 2020 na vossa vida, que o Senhor abençoe a cada um. E precisa de dizer teus amigos, precisa de dizer teus irmãos, irmãs, outros membros da igreja que não têm vindo. Faça isso o ponto de atividades este ano e trarás sempre alguém à tua volta. Posso ter um bom amém? Vai acontecer em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico desta noite. Bendizemos o teu nome pela fidelidade do teu povo que aprende da tua palavra. Pedimos, Senhor, que toda a palavra que vem a nós de ti, iremos aceitar, iremos abraçar, iremos crer e faremos tal como nos ensinares em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que a tua palavra possa produzir fruto em cada vida, que produza fruta em toda a igreja. Oramos que a tua graça de guardarmos e permanecermos, de permanecermos em pé, de continuarmos obedecendo, dá a cada um de nós. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. E todos digam amém. Hoje continuamos na nossa série do estudo bíblico de acordo com Santo Marcos. Já fizemos a partir do capítulo 1 até 9. Agora começamos o capítulo 10. E hoje olhamos o capítulo 10 de Marcos, os versos 1 até 12. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 1 até 12. E levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão se retirou em torno dele, se reuniu em torno dele, e tornou a ensinar como tinha por costume. Verso 2. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Tentando-o. Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés nos permitiu, nos aceitou escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou este escrito e esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar outro, adultera. Esta noite olhamos o ensino de Cristo na permanência do casamento. Cristo ensinou o povo, mostrou o povo a mente de Deus, mostrou ao povo a palavra de Deus que não muda, a palavra que permanece, a palavra que transforma vidas, a vida que nos faz viver a vida que é agradável a Deus, a palavra que nos leva e nos tira totalmente do mundo,
nos tira dos princípios do mundo, nos afasta das práticas do mundo e nos faz permanecer na palavra de Deus e viver pela fé, e a viver pela lei e viver pelos mandamentos de Deus, de modo que possamos agradar a Deus. E viveremos pela fé, e viveremos pela lei, e viveremos pela declaração e revelação da palavra de Deus, e viveremos neste mundo. E quando deixarmos este mundo, seremos capazes de estarmos no céu com Deus. Por isso, olhando para este assunto importante esta noite, nos perguntamos: o que é que Deus diz acerca do casamento? O que é que Cristo ensina acerca do casamento? O que o Espírito Santo nos mostra acerca do casamento? Em que a igreja deve se firmar concernente ao casamento? Como é que nós podemos nos casar? Quando tu casar, ainda tens que casar, e quando houver algum problema no casamento, com o entendimento que temos como filhos de Deus, que o nosso casamento deve ser permanente, e o que Deus ajuntou, não o separa, não há religião, não há país, não há juiz, não há advogado que separe. É por isso que o Senhor nos diz hoje, é o que o Senhor nos ensina hoje. O ensino inalterável, o ensino que não podemos modificar, o ensino que não podemos mudar, o ensino que não podemos ajustar para o tempo moderno e para as pessoas que vivem hoje. O ensino inalterável de Cristo na permanência do casamento, porque há muitas ideias hoje, há muitos conceitos hoje, que o povo do mundo tem as suas ideias acerca do casamento, tenta esta mulher, e se não funciona, tenta outra, até que não haja permanência no casamento. É o povo do mundo. E quando viemos ao Senhor, Ele retifica tudo em nossa vida, Ele corrige tudo em nossa vida, Ele nos lava, Ele nos perdoa o nosso passado, e dali nos coloca o caminho reto que nos leva ao céu. Atualmente Cristo ensinava ao povo acerca do reino de Deus, ensinava ao povo acerca do conhecimento da verdade, porque o conhecimento é verdade, e o conhecimento é vida, e o conhecimento que temos na palavra de Deus, assim que aceitamos, assim que cremos e assim que vivemos por aquela palavra, transforma a nossa vida. E Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se esta noite estás no cativeiro, estás liberto. No teu casamento estás liberto. Na tua vida pessoal estás liberto. E diz: se permaneceres nas minhas palavras, sereis por isso verdadeiramente meus discípulos. É por isso, não é somente que aprendemos na teoria, baseada na palavra de Cristo, nosso Salvador, Cristo, nossa luz, Cristo, nossa luz, nosso Redentor, quer que permaneçamos naquela palavra. Diz: se permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos na verdade. Essa é uma área do ensino de Cristo que muitos que participam na igreja não estão olhando. Esta é uma área do ensino da palavra de Cristo que muitas pessoas religiosas deixam de lado. Eles dizem creem em Cristo, mas vão em seus caminhos. Dizem creem em Cristo, praticam tudo o que querem praticar. Dizem creem em Cristo, e a palavra de Cristo neste assunto importante é lançado fora. E quando vens, diz: não, eu não aceito, eu não aceito. Isso eu que vou fazer. E se tens que permanecer em Cristo e pertenceres a Cristo, e se tens que viver naquilo que agrada ao Senhor, esta é a palavra do Senhor que nos revela esta noite. A graça de permanecer Deus nos dará. Eu disse: a graça de obedecer Deus nos dará. E a graça, não termos a nossa vontade, a nossa emoção, o nosso tipo de ensino, e deixando de lado o ensino de Cristo, a graça de permanecer pela palavra de Deus te dará, me dará, dará a cada um de nós em nome de Jesus. E na linguagem do modelo de Jesus, tudo diz, tudo eu vos digo. Ele vai falar por vós, Ele falará em mim, irá falar a cada um. E o Senhor, Ele gravou e disse: todo, diz,
digo, fazer, podes estar a ouvir pela primeira vez daqueles servos que tinham sido ditos, enchei os cântaros com a água, ouviram pela primeira vez e fizeram. A tua mente ouves a palavra, o padrão, o ensino, a doutrina, pela primeira vez, tudo quanto ele vos disser, o Senhor te dará a força, o espírito, o coração, a graça e o desejo de o fazer, e serás abençoado em nome de Jesus. Alguém na casa, eu disse, serás abençoados em nome de Jesus. Ensino inalterável de Cristo na permanência do casamento. Dividimos a mensagem esta noite, a passagem que li para vós, dividimos em 3 partes. 1. A perversão do casamento pela dureza do coração. A perversão do casamento pela dureza do coração. 2. A permanência do casamento com um vínculo celestial. Os que são dos céus, os que são peregrinos do céu, os que têm as suas mentes colocadas nas coisas do alto e sabem que esta palavra nos mostra tudo a nossa vida. Há coisas além, vai mais além. Há céus. Todos que têm a mente celestial, os que têm a mente celestial, há uma coisa para eles, a permanência do casamento com um limite celestial. Número 2, a pestilência no casamento através a pestilência, a dor, a praga, a poluição do casamento através do coração maligno. Há pessoas que entram no casamento e não entendem. O amor com que começamos o amor é o amor que devemos continuar no casamento. Eles aceitam que a lei ganhe, aceitam no verso. É para eu dizer a Deus na oração, eu tive castigos por alguns casamentos, problemas no casamento em algumas famílias. Eles são capazes de conhecer os genes desses problemas. E muitas famílias têm sofrido. Maridos sofrem, mulheres sofrem, crianças sofrem. Dizem que já temos o castigo e não vou ofender mais. O que eu não vejo, ensina-me. Talvez eu sou quem provoca problemas na família. O que não vejo, ensina-me. Talvez eu sou que faz o desprezo, que faz com que se pense do divórcio e confusão. O que não vejo, ensina-me. Talvez eu sou a causa de as crianças não permanecerem em casa. Eu quero que sejam unidas na família. O que não vejo, ensina-me. Se eu tenha praticado a iniquidade, não farei mais. Não farei mais. Não farei mais. Nossa vida, nossos casamentos, nossas famílias deviam serem transformadas quando ouvimos a palavra de Deus. Assim será na tua vida em nome de Jesus. Voltamos para Marcos capítulo 10, 2. E aproximaram-se dele os fariseus, perguntando-lhe, interrogando se é lícito o homem repudiar sua mulher, e lhe tentando, é lícito que o marido repudie sua mulher? Eles fizeram pergunta. Atualmente, o Senhor estava no meio do ensino, ensinava a multidão, ensinava as pessoas, não tinha parado, não disse, e se tem alguma coisa do que eu ensinei, pode levantar a tua mão, eu vos dou tempo. Não disse isso, mas eles somente apareceram e lançaram-se naquilo que diziam. Dizem, por favor, temos uma pergunta urgente. É lícito, é normal, é aceitável para um homem repudiar sua mulher? E disse, estavam lhe tentando, pensavam que não seria capaz de lhe dar a resposta. Entendes que a palavra Deus, Cristo, é a palavra personificada, e a resposta era capaz de ser trazida. E disse, o que Moisés vos mandou tu? Já vocês são professores da lei, são mestres da lei, e são pessoas que conhecem a lei de Deus. O que Deus disse através de Moisés?
olha para isso, o verso 4. E eles disseram: Moisés permitiu, ele nos aceitou escrever carta de divórcio e repudiar. A mulher não podia expulsar a mulher, a mulher não podia expulsar o marido, mas o homem tem autoridade de poder para repudiá-la. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Pela dureza do vosso coração, seus casamentos eram pervertidos, porque seus corações eram pervertidos, eram endurecidos. Suas vidas eram pervertidas, porque seus corações eram endurecidos. Ainda tinham corações endurecidos, ainda tinham uma vontade forte, que não queriam fazer a vontade de Deus. E por causa disso, seus corações eram endurecidos. Moisés sabia que seus corações eram endurecidos e não sabia que lhes dava aquela permissão, porque seus corações eram como diamante. Deuteronômio capítulo 31, Deuteronômio 31, estamos lendo 27. Deuteronômio 31, estou lendo aqui o verso 27. Porque conheço a sua rebelião. Esse é Moisés dizendo aos filhos de Israel: diz, eu conheço a tua rebelião e a tua dureza, a dura cerveja. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Moisés disse: olha, eu vos dou a palavra, enquanto ainda estou convosco, dureza, rebelião, sois endurecidos. E no verso 28, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunha tomarei os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis. Veja, Moisés disse: seus corações eram endurecidos. Eles tinham ouvido da restauração, da redenção, da salvação. Tudo isso perderam. E o Senhor disse: vinde, eu quero vos circuncidar. Nunca aceitaram a circuncisão de seus corações, porque é aquela experiência da circuncisão do coração. O Senhor podia ter tirado o coração de pedra, mas não aceitaram. E seus corações eram endurecidos contra a palavra de Deus. Disse no verso 29: porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho em que vos ordeno. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Lhes dizia que seus corações eram endurecidos. Houve alguma mudança em todas as centuriões? Ou seus corações ficaram tão softs e receptíveis à palavra de Deus? Todos aqueles centuriões tinham do Novo Testamento, e os centuriões do Antigo Testamento até ao Novo Testamento, vindo ao apóstolo, Atos dos Apóstolos 7, Atos dos Apóstolos capítulo 7, estamos a olhar 51 Atos, capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz, falava dos judeus, falava aquele povo religioso, e eram zelosos à lei, ao novo concerto, mas disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, de coração incircunciso de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A dureza dos corações já estava lá. É a razão porque não foram salvos, não foram convertidos. É a razão que a dureza lhes fez, precisa de ser removida. No 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo,
do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaram, recebestes a lei, recebestes a palavra, mas não aguardaram. Quais são as consequências disso? Romanos 2. Será que continuam na dureza dos corações? Cristo lhes falou. Será que mudaram? Os apóstolos lhes falaram, ainda ficaram endurecidos. Todos os apóstolos vieram a eles, continuaram endurecidos. Todos os pregadores lhes pregaram, continuavam endurecidos. Aquele estado de dureza do coração, não há como pode obedecer à palavra de Deus. Ainda diziam: será que vamos repudiar nossas mulheres? E de tudo quanto Moisés nos permitiu, ele nos permitiu. É o que Cristo veio para reverter, veio para tirar a dureza do coração. E uma vez que a dureza do coração é removido, não seremos mais, termos vontade permissiva, teremos a perfeita vontade de Deus em nome de Jesus. Digo, teremos a perfeita vontade de Deus em nome de Jesus. Romanos 2, 5. Romanos 2, verso 5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, dureza e coração e não arrependido, pessoas que costumam ir à igreja, costumam levar a Bíblia, costumam adorar, costumam orar, costumam jejuar, costumam seguir as denominações doutrinais, mas a dureza dos corações não tiraram. E porque a dureza do coração ainda não foi removida, há separação e divórcio no meio dos que vão à igreja. E há certas pessoas que clamam nascerem de novo e não entendem como estender seus casamentos. Eu oro que Deus nos ajuda a termos um coração sábio em nome de Jesus. Diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A permissão não cancela o julgamento de Deus. A dureza do coração se está lá, e se realmente continua na vida, não vai obedecer, não só no casamento, mas em todas as outras áreas. Uma vez que o coração é endurecido, o tesouro entesoura sobre eles mesmos a ira de Deus, no verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, verso 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Vimos uma parte no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, se eles fizeram pela dureza dos seus corações e fazem pela dureza dos corações, o Senhor diz que a perversão do casamento, a perversão do ministério, a perversão da vida e a perversão da adoração vem da dureza do coração. Verso 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem. Talvez eu, o ministro, que diz, onde está na Bíblia, as pessoas que divorciaram suas mulheres. Você também divorcia, disse. Se você fazer tribulação e angústia sobre a alma do ministro, do membro da igreja, de qualquer um que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Atualmente, aquelas pessoas que endurecem os corações e não se salvam. Veja, quando nos salvamos, isso lida-se com o nosso coração, mas quando não está salvo, o coração endurecido ainda está lá. João 12, 40. João 12, 40. Olha para isto. Diz no verso 40: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração. O coração endurecido não pode compreender a doutrina de Cristo.
o coração endurecido não pode se humilhar, não pode se rebaixar para obedecer à palavra de Deus, para até ter inteligência de entender a palavra de Deus e ter o cérebro para fazer a vontade de Deus. Dizem: seus corações estão endurecidos, para que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam. Uma vez que há a dureza do coração, não há conversão. Uma vez que há rigidez, lá não há conversão. Uma vez que há serviço, lá não há conversão. Uma vez que há rebelião contra a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço, já leio isso, leio aquilo, mas eu não posso viver com o homem, não posso viver com a mulher, vou ao meu caminho, ela vai ao caminho dela, eu vou ao meu caminho, ele também vai ao caminho dela. Isso é a conversão que transforma o coração, muda e transforma o coração, diz, para que não se convertam e o escurem. Ora que Deus irá lidar-se com todo o coração endurecido em nome de Jesus. Olhemos para Hebreus 3, por causa da dureza do coração, não é o suficiente vir à igreja, não é suficiente ler a Bíblia, não é suficiente ouvir a pregação da Bíblia. Qual é a tua resposta da pregação da palavra? O que antes fazias continua, da forma como eras antes, com teu marido, com tua esposa, será que continuas da mesma forma? Aqui vem um ano, mas outro ano, viemos ano e ano. Esse torna-se o antigo hábito e a crueldade antiga e o ódio antigo no teu coração. Há muitas pessoas, vem ao novo ano e continua com o mesmo antigos caminhos e o coração endurecido. Eu oro que Deus possa moldar todo o coração, que mude todo o coração. Uma vez que a dureza é removida, farás o que é justo para com tua esposa e para com teu marido. Olhemos Hebreus 3, estou lendo o verso 7. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se não é o homem que diz isto, é o Espírito Santo diz, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se ouvires a sua voz, como deves fazer no teu casamento, de como deves corrigir o teu casamento, de como deves tirar aquele ódio e de como deves tirar aquela separação e divórcio. Assim que ouvires a palavra de Deus hoje, diz: não endureceis o vosso coração, como na provocação, no dia da indignação no deserto, quando vossos pais me tentaram e viram as minhas obras. E por esses 40 anos, os israelitas endureceram seus corações. Imagine, alguém diz: eu tenho estado na igreja agora por 40 anos, meu irmão, minha irmã, qual é o resultado? Nesses 40 anos aqui, vieram muitos pregadores 40 anos, ouviram sua palavra 40 anos. O que afetou no teu casamento? O que afetou a tua atitude? O que colocou na tua mão? Você atendeu toda a conferência, todo o retiro, 40 anos. Sim, está bom. Louvado seja o Senhor. Já tens atendido por 40 anos. Mas como é que isso afetou a tua atitude? Como é que você deixou-se quebrar? Como é que você fizeste a restituição? Mas somente estavam lá, comeram maná e disseram que tiveram comida miraculosa durante esses 40 anos. Nem com isso desprezaram aquele que operou milagre. Seus corações ainda eram endurecidos. Caridade começa em casa, justiça começa em casa, amor começa em casa. Se em suas casas não havia caridade, nas suas casas e famílias não obedeciam à palavra de Deus, seus corações eram endurecidos por todos os 40 anos. Não endureceis o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e viram a minha ira nos 40 anos, pelo que, portanto, entendas, quando ouvires do casamento, tudo quanto queres, irás lidar-se com ele. Como é que podemos
ainda nos diz que é um homem ou uma mulher até que Deus nos separe. Ele não lhes falava mais. Ele queria que Deus se indignou com eles com aquela declaração. Se eu vos disser que façam a minha perfeita vontade, será que vão obedecer? Fazes tudo quanto queres e verás as consequências. Estava sempre lá em seus corações. Não conheceram meus caminhos. E por isso, assim jurei na minha ira e na minha indignação que não entraram no meu repouso, durante os 40 anos que disseram, somos permitidos agora, coração endurecido, posso me mandar embora, posso me separar dela, posso divorciar a ela. E Deus lhes disse, isso traz a sua ira a favor disso. Queres fazer isso? Continua. Queres separar-se? Está bom, continua. Queres divorciar a tua esposa? Sim, continua. Ele lhes disse, lhes deu aquela permissão na sua ira, disse, depois de terem feito aquilo, não entrariam no seu repouso. Olha, o verso 15. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está a repetir, como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, ouviram a palavra de Deus, mas continuaram a provocar, ouviram a palavra de Deus, continuaram com as suas serviços de coração, fazendo as obras da carne, ouviram a palavra de Deus e continuaram a indignar-se a Deus. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, continuam a lhe dar o maná, não é evidência de que Deus estava satisfeito com eles. Aquilo era misericórdia. Ele irou-se com eles, zangou-se com eles, queria colocar seu juízo sobre eles, mas assim mesmo continua a lhes dar o maná durante os 40 anos. Sabe, há pessoas que dizem, sabe o que é? Ainda que mandei embora minha esposa, eu orei para ser curado, Deus me curou. Aquela cura nos leva ao céu. Aquela cura te diz que Deus é amoroso e se fizeres reto os teus caminhos, mostrar a gratidão a Deus, então a misericórdia estará disponível para ti. Essas pessoas comeram o maná celestial e beberam a água que vinha do céu, tiveram a luz, o fogo lhes seguindo. O Deus vencia a guerra para eles, mas continuavam a lhe provocar. Não tens visto isso? Que ouves a palavra de Deus, tens orado, tens o milagre, tens isto, mas aquilo, e permaneces no teu pecado. O que será quando a trombeta soar? Quando o Senhor trouxer tudo à conta, o que é que tu farás naquele tempo? Eu oro que a graça de Deus venha sobre cada um hoje. Farás a justiça, pararás a crueldade contra a tua esposa, pararás a crueldade contra o teu marido, e irão se unir em amor em nome de Jesus. Não tomarás a escritura de torcer. Eu posso expulsar a minha esposa, posso mandar embora o meu marido. Veja o verso 17. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, no verso 19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Os descrentes não entrarão no céu. Os desobedientes não entrarão no céu. Virando as coisas não entrarão. Tendo a sua própria vontade não te leva ao céu. Viemos a Romanos 2. Romanos 2. Estou lendo o verso 3. Romanos 2, 3. E tu, homem, que julgas
os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Você é pregador, é pastor, é pregador, você lê a palavra de Deus e diz isto não é bom, mas faz as mesmas coisas. Quando ouves o fulano tal mandou embora a sua esposa, o que? Essas pessoas religiosas, e tu és cruel. Diz: pensas tu, ó homem, que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Olha o verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade? Olha para isso. Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Como é que a benignidade te mostra? O que é que te revela a benignidade? Todas as bênçãos que são derramadas sobre ti. A benignidade de Deus lida-te ao arrependimento. Eu oro que este ano, tudo que está errado em qualquer um da vida, haverá um arrependimento total em nome de Jesus. É o homem que vocês têm. O Senhor faça isso em nossa vida em nome de Jesus. Há pessoas que depois de ouvirem o ensino da palavra de Deus, vão privatamente em algum sítio, querem ir perguntar a um profeta, querem ir perguntar a um pastor, querem ir e perguntar a um professor do seminário: posso expulsar a minha esposa? Posso expulsar o meu marido? Depois de ouvir a palavra de Deus, ainda tem a dureza do coração. Olha Ezequiel 14. Ezequiel 14, 3. Filho do homem, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e os tropeços da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira se interrogar por eles? Portanto, fala com eles e diz: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, ele lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. A palavra de Deus traz tudo plano e claro, mas por causa da dureza do coração que Moisés permitiu, não Deus, Moisés permitiu aquelas pessoas para repudiar suas esposas, e Deus disse: não quer, ele tem a graça de remover o coração endurecido. E depois de ouvir a palavra de Deus clara, voltam ao profeta, ao professor, ao bispo e aos professores seminários, o professor de seminários, e tens um ídolo no teu coração. Tens a tua ideia daquilo que vais fazer no coração. Veja o verso 5, diz: para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus deuses. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem na igreja, na casa, da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel e que se alterar de mim, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo e porrei o meu rosto contra o tal homem e o farei um espanto, um sinal e um provérbio e
e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus disse: eu responderei àquele homem eu mesmo, por causa do seu ídolo, por causa dos seus erros, por causa da sua serviço, por causa da sua dureza do coração, verso 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta. Se o profeta é comprometido, ele quer o louvor das pessoas, a apreciação das pessoas, eu persuadirei, eu lhe persuadirei, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meu povo Israel, e levantarão a sua maldade como, e levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a punição sobre o profeta, para que a casa de Israel não se desviasse. Porque vão dizer que o pastor Flantel me disse, continua, o professor Flantel me disse, continua, foste enganado, o enganador será punido, e você, o enganado, serás punido, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Eu oro que não serás enganado. Eu oro que não sejam enganados. Como é que não seremos enganados? Viemos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, estou lendo o verso 25. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos. Toda aquela decepção será removida. Diz: então espalharei, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos tirará o ídolo naquele homem, naquela mulher, da idolatria, verso 26, e vos darei um coração novo, e porrei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, o coração endurecido, o coração duro, e vos darei um coração de carne. Alguém diga amém. Quando tirar o coração de pedra, tudo que faziam é por causa do coração de pedra. Aquelas coisas não estarão mais lá. Então, continuam a se desculpar. Outras pessoas fazem, eu também quero fazer. Não posso ver com o homem, não posso ver com aquela mulher. Temos que nos separar. O tribunal está lá. Se a igreja não me aceitar, vou deixar a igreja. Ok. Se você deixar a igreja, está bom. Se você deixar a igreja, Deus já está lá. Se você deixa a igreja, o julgamento ainda está lá. O Senhor julgará conforme a palavra que nos diz. Mas ainda tem coração endurecido. Quando o coração endurecido é tirado, não serás mais o mesmo. Eu disse: não serás mais o mesmo. Ele tirará todo o coração de pedra. Será que ele pode tirar toda a pedra? Ele vai tirar todo o coração de pedra. E nossos casamentos serão de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a revelação de Deus, em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. A permanência do casamento pela lei celestial. A permanência do casamento, por favor, entenda. Ensinamos por causa dos céus. Apontamos o que apontamos por causa dos céus. Sabemos que se não tocarmos esta área e calarmos acerca disso, muitas pessoas virão e faltarão à igreja. Podem gostar da igreja, gostar da edificação, mas não terão a lei celestial, não terão a lei de Deus, não estarão santos, não serão justas. E nós, pastores, estaremos a enganá-las para permanecerem na igreja e perdermos a elas. E lhes guardarmos, e lhes enganarmos. Nós, pessoalmente, nem estamos guiados. E se enganamos as pessoas e não lhes falamos a verdade, e tu sabes,
esta é a palavra de Deus, que o casamento é permanente, mas tu não dizes, porque quer que as pessoas ricas permaneçam na igreja, pessoas de alta sociedade permaneçam, sim, permanecem na igreja, mas quanto ao ir ao céu, mas assim que viermos, semana após semana, ouvimos a palavra de Deus, o Senhor vai nos preparar para o céu em nome de Jesus. Não iremos pregar, depois irá ao inferno. Não virei à igreja bíblica da vida profunda, depois irá ao inferno. Não estarei a ler a Bíblia, depois irá ao inferno. Não vou trabalhar para Deus, mas sou hipócrita, tendo a doutrina e ir ao inferno. Eu oro para que o Senhor nos prepare para o céu em nome de Jesus. O amém de novo ano, irmãos. Louvado seja o Senhor. O vosso amém é bom, eu gosto de ouvir a vossa voz. Olhamos para Marcos 10, verso 6. Marcos 10, 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. O Senhor Jesus Cristo voltou para o princípio, disse: e se querem conhecer a verdade acerca do casamento, voltem para o princípio, não para a denominação, não a vossa igreja local, não o século religioso, voltem para o princípio. É desde o princípio da criação que Deus fez macho e fêmea. E por isso deixará o homem e a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Então, veja, o pai é um, mãe é uma, a esposa é uma, o marido é um, e diz no verso 8: e serão os dois uma só carne. Não é um homem e duas mulheres, não é eles quatro, mas serão os dois uma carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou pela sua palavra, ajuntou pelos seus preceitos. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus referiu ao princípio. Sempre que tens algum desafio, você faz pergunta: o que vou fazer? Volta para a origem da palavra de Deus. Olhamos para Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Diz no verso 27: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha para isso: macho somente um e fêmea somente uma os criou. Macho e fêmea os criou. Olha o capítulo 2, 24. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Atualmente, lembra-te que depois de Adão e Eva terem se ajuntado, Deus disse: porque faz-lhe-á uma adjutora. Lembra-te o problema na família? Qual foi o problema? Eva escutou a serpente e comeu a fruta proibida, e deu também ao seu marido Adão, e ele também comeu com ela da fruta proibida. Eles protestaram e fugiram do Senhor, se esconderam do Senhor. E Deus perguntou: Adão, estás aonde? Disse ele: ouvi a tua voz e me escondeu. O que é que fizeste? Comeste tu da fruta que eu te disse não comer? É a mulher que tu me deste a fruta e eu comi. E a mulher, o que é que tu fizeste? É a serpente que me deu e eu comi. Foram julgados. Deus não criou outra mulher para Adão. O pecado era terrível, grande. Aquele pecado afetou toda a geração do homem, porque passou toda a maldade para todos os descendentes. Até hoje, pessoas são terríveis que gostam mais do pecado. A Eva deu o fruto a Adão.
Eva deu o fruto a Adão, mas Deus não criou outra mulher para ele. Tudo o que acontece, estão juntos, até que a morte os separe. A mesma coisa hoje, tudo o que acontecer, marido e esposa, um homem, uma mulher, a primeira esposa, até que Deus os separe. Gênesis 5, para que não diga, veja o que ela fez, é muito. Será que ela fez alguma coisa que lhe fez ser mandada embora do jardim? Deus não criou outra mulher, pensa nisso. Deus não criou outro homem para dizer que, olha, estou a deixar, este está a mandar embora. Faz uma restituição, traz-lhe de volta para que se ajuntem de novo. Temos aprendido no livro de Job e conheceste a história de Job, como Job perdeu tudo e úlceras vieram sobre ele, e a esposa disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E disse: tu falas como uma mulher louca. Se recebemos de Deus tudo bem, não receberemos também o mal. Em tudo isso, Job não pecou pela sua boca, e Job não divorciou aquela mulher. Ele sentiu-se rejeitado, miserável, e até se queixou, mas não divorciou aquela mulher. Assim que viemos ao último capítulo de Job, foi aquela mesma mulher que teve filhos e filhas. O teu casamento vai permanecer. Teu casamento vai permanecer. Qualquer que seja o problema, Deus sabe como resolver. Tira somente o ídolo no teu coração, olhando para outro homem, outra mulher, permanece naquele casamento, porque é a vontade de Deus. E pensamento de Deus vai permanecer em nome de Jesus. Gênesis 5, 2. Gênesis 5, 2. Macho e fêmea os criou, é a repetição de novo. E os abençoou e chamou o seu nome Adão. Olha para isso. Chamou o seu nome no plural. O seu nome Adão significa que o senhor e a senhora, marido e esposa, têm o mesmo nome no dia em que foram criados. Olhemos para capítulo 9 de Eclesiastes. Eclesiastes 9, 9. Eclesiastes 9, 9. O que Deus ajuntou, você com a esposa, nada vos separará. Você com teu marido, nada vos separará. E se o tribunal tentar vos separar, rasga aqueles papéis e reconcilia-te, e o Senhor vai abençoar o teu casamento em nome de Jesus. Olhamos para Eclesiastes 9, verso 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade. Todos os dias. Não somente alguns dias. Estamos cansados agora, não podemos continuar. Não, continua. Não ficarás cansado do teu casamento. Não ficarás cansado da tua família. Diz: viva alegremente, faça-te alegre. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da vaidade, todos os dias, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Está repetindo isso, porque esta é a tua porção nesta vida, a tua esposa que foste dada, o marido que te foi dado, essa é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Permaneceremos na palavra de Deus. Viemos a Malaquias 2. Em Malaquias capítulo 2, aqui estou lendo o verso 14. Malaquias capítulo 2, estamos lendo o verso 14. Veja o que o Senhor diz. Até o fim do Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 2, verso 14. Olha para isso. E dizes: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, quando tu te casaste, quando tu foste ao altar
começaste a viver com ele, e os teus parentes aceitaram, e os teus parentes consentiram, e viveram juntos como marido e esposa, e diz: o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, não é somente não mulheres, é somente com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira. Você falaste mentira contra ele, você lhe levaste ao tribunal, o tribunal vos separou. Ela é companheira e a mulher do teu conserto. É da forma como Deus está olhando aquela mulher, é da forma como Deus está te olhando. E não fez ele somente sobejando-lhe espírito, e porque somente ele buscava uma semente de piedade, de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Então, você, quando há problemas com teu marido, com tua esposa, reconciliam-se, e diz no verso 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. O que é que Deus diz? Diz, aborrece o repúdio. Eu pergunto, o que é que Deus diz? O que é que Deus diz? Aborrece o repúdio. E aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Assim que o Senhor nos adverte, obedeceremos a palavra de Deus em nome de Jesus. Não iremos liberadamente tratar mal os membros da nossa família. Amém. Mateus 19, estou lendo o verso 4. Mateus 19, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido na Bíblia? Tem Bíblia na vossa mão, não tendes lido? Alguns de nós têm 4 ou 5 Bíblias em casa, na mesma família. Não tendes lido? Será que você está a pegar somente a Bíblia? Somente você carrega a Bíblia? Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Não tendes lido que a vontade de Deus é isto, e o plano de Deus é este, e a criação de Deus permanece, que lhes fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, somente uma, e unir-se à sua mulher, e serão dois uma só carne, um homem, uma mulher, fazendo dois, e os dois serão uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não o separe o homem. Não haja um conselheiro que separe. Não haja um juiz que separe. Não deixa a constituição de um país que separe, mas que lhes guarda juntos, e o Senhor vos guardará juntos. Viemos a 1 Coríntios 7, 1 Coríntios capítulo 7, estou lendo o verso 10. 1 Coríntios 7, 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. O apóstolo Paulo diz, estava repetindo a palavra do Senhor, diz: aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte do marido, que a mulher não permaneça com o marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Se ela se separar, essa é a palavra de Deus, fica sem casar-se, ou que se reconcilia com o marido. Uma vez que deixou, você não pode ficar em casa, você precisa de um homem, não vai a outro homem, diz, reconcilia-se ao teu marido, e que o marido não deixe a mulher. Dou graças a Deus. Igreja Bíblica deve dar profunda a todos nós, seremos obedientes à palavra de Deus em nome de Jesus. Seremos obedientes em nome de Jesus. Não iremos deixar que a economia nos separe. Não vamos permitir que o fala de muitas famílias nos separe. Não vamos aceitar
que a falta de filhos ou dar filhos nos separa, a esterilidade nos separa, vamos permanecer. E o Senhor vai responder vossas orações. E respondendo suas orações, você será fiel à palavra de Deus e permanecem juntos. Efésios 5, Efésios capítulo 5, estou lendo aqui o verso 28. Efésios 5, verso 28 diz: E assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios maridos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua carne. Sabe, algumas vezes há problemas, mas não dentro do nosso corpo. Você está andando pelo caminho, você chuta uma pedra com o pé e você fica com dor. Você não corre para o médico, corre porque está a criar dor. Você trata porque você tem dor. Há tempo que você tenta martelar alguma coisa e bate no dedo, você não corta o dedo porque te causa dores. Ninguém jamais aborreceu a sua carne. Há tempo em que talvez você está a comer ou falar e os dentes mordem a língua. Você não vai ao doutor dizer, olha, tira os meus dentes porque me morderam a língua. Você cuida de todas as partes do corpo. Isso mostra amor. Diz a mesma coisa, que a esposa pode causar algum problema e você, por causa do problema, você causa também problemas. Ninguém jamais aborreceu a sua carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, olha a conclusão. Todos os membros do corpo estão lá. A mesma mão que tu tens agora, 50 anos, é a mesma, é com a mesma que está a carregar as coisas durante esses 50 anos, é a mesma Bíblia que tu tens. Você continua os membros do corpo, sabendo que mesmo que tenham feito algum erro, algumas algumas vezes você tem tido doenças terríveis, mas contudo você guarda esses membros no corpo. Da mesma forma, diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Não há divórcio no nosso meio em nome de Jesus. Não há separação no nosso meio em nome de Jesus. Sabe, teus vizinhos saberão que você concorda quando me dá um bom amém. Viemos agora ao ponto número 3. Estamos lendo do verso de Marcos 10. Estou lendo aqui o verso 10. Marcos 10, a partir do verso 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogar acerca disto mesmo. Para quê? Significa tudo que os fariseus fazem e têm aconselhado, não estão alegres, como deixar esta e tomar outra, não estava satisfeito com ele, separar-se dele e tomar um outro. Significa que aquelas coisas todas que os fariseus nos diziam está errado, precisamos de perguntar acerca disto de novo. E em casa os discípulos tornaram a perguntá-lo acerca disto mesmo. Espera agora, há pessoas que pregam a mensagem no púlpito e a seguir no privado alguém vem para lhes fazer alguma pergunta. Eu disse: pastor, eu tenho uma pergunta naquilo que ensinou agora. É porque vê a face daquela pessoa e aquelas pessoas dizem: olha, olha as minhas dificuldades e desafios. Significa que tudo isto ainda vou permanecer nisto? E diz: ok, atualmente não, é uma coisa pessoal, sabe? Isso vai, aquilo nós ensinamos a todos, mas agora quero te dizer uma coisa real. No teu caso, penso que podes fazer o que, pronto, vai orar. Tudo que você queres fazer e eu vou orar contigo. Não tem coragem, não tem a consistência de afirmar a mesma coisa que ensinou. Mas sabe, alguém somente vem na igreja e não decidiu ainda e tem isso e diz:
preciso de dizer ao pastor urgentemente, porque quero decidir se vou permanecer nesta igreja ou tenho que ir a outra igreja. Então vem, diz, sabes, pastor, eu penso que com toda a minha riqueza, meus recursos, eu seria uma bênção para esta igreja, mas tenho alguma coisa naquele tempo da pregação, isto é o que você disseste, eu quero saber se posso permanecer ou não. Eu vou aos meus amigos e disse, olha, não é assim, não é assim. Ainda continua a perguntar ao pastor, e o pastor dirá, ok, atualmente nós somos seres humanos, os dedos não são iguais, alguns são assim, alguns são assim, e coloca algumas parábolas. Então converta a palavra de Deus. Eu oro para que Deus guarde essa igreja. O Senhor Jesus Cristo, então, os discípulos vieram e disseram, fizeram a mesma pergunta no verso 11, e ele lhes disse, qualquer, enfatizou, qualquer, talvez uma pessoa rica, é uma pessoa com educação, um professor, um cientista, uma pessoa de alta individualidade, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se foge da tua esposa e vai casar com outra, Deus conta a primeira como a tua esposa, e a vida que vives com a segunda é adultério, de acordo com a palavra de Jesus. E se tu mores no adultério, será que o adúltero vai ao céu? Os adúlteros vão ao céu? Não. Precisamos de tomar a palavra de Deus direto. E se temos que ir ao céu, permanecemos na palavra de Deus. Sabe, essa segunda mulher me ensina bem. A segunda mulher é como o meu irmão, a minha irmã mais nova. Talvez, parece que esta é o meu próprio coração. E se a tua esposa primeira vive e você se separou dela, você mandou embora, divorciou a ela e casaste com outra, Jesus diz, você comete adultério contra ela. Olha o verso 12. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Tu não vais cometer o adultério. Eu disse, não vais cometer o adultério. E se não tens que cometer o adultério, vais permanecer com a tua primeira esposa, vais permanecer com a tua esposa da tua mocidade. Não irás divorciar a ela e tomar a outra, uma nova fresca. Essa não é a vontade de Deus. Nos diz em Lucas 16, estou lendo o verso, Lucas 16, 18. Em Lucas 16, 18, estas são as palavras de Jesus Cristo. Qualquer que, veja, alguns pregadores pensam que, porque são pregadores, são conhecedores da palavra de Deus, e a palavra de Deus não lhes afeta, podem fazer tudo o que quiserem, podem ir onde querem, podem casar com quem quiser. Atualmente são bispos, atualmente são professores das religiões. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. É o Senhor Jesus Cristo que nos ensina no dia final. O autor dos livros que lemos, não vamos escapar do juízo no dia final. Os professores dos seminários não podem ser seus juízes no dia final. A tua denominação, ou o líder, o fundador da tua denominação, não será o teu juiz no dia final, porque o pai cometeu todo o juízo na mão do filho. Aqui está a palavra do Filho de Deus, aqui está o julgamento do Filho de Deus. Diz, eu mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ensina agora, qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, todo aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Essa é a palavra de Deus. Eu oro que a graça de permanecer o Senhor dê a cada um. Amém e amém. Romanos 7, estamos lendo o verso 2. Romanos 7, verso 2. Romanos 7,
Viemos aqui agora para o verso 2. Nos diz em Romanos 7:2: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está ligado pela lei. A mulher que está sujeita ao marido está ligada pela lei de Deus, pela palavra de Deus, enquanto ela vive. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. O apóstolo Paulo, ele não trazia uma mensagem separada ou uma mensagem estranha, não estava trazendo uma doutrina moderna. É a mesma palavra que Cristo enfatizou, ele também enfatizou. Diz: ela será chamada adúltera, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Depois da morte do marido, a palavra de Deus é clara: permanecerás na palavra de Deus em nome de Jesus. Viemos agora Hebreus 13, estamos lendo 4, Hebreus 13, 4, diz no verso 4, Hebreus 13: venerado seja entre todos o matrimônio, ainda não estás casado, ainda vais casado, isso é para cada um. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Eu oro para que Deus nos dê a graça de permanecermos e obedecermos a palavra de Deus em nome de Jesus. Deus que nos dê a graça, que nos dê a força, que dê a luz de permanecer pela palavra de Deus em nome de Jesus. Como é que faremos o casamento atualmente permanecer? Não é porque é de que vocês amam uns aos outros, cuidam-se uns aos outros e fazem o outro sentir-se alegre e contente no casamento. Oro que Deus vos ajude a honrar o teu marido e Deus te ajude a tomar conta da tua esposa, e não haverá separação, não haverá divórcio. Viemos a 1 de Pedro 4, 16. 1 de Pedro 4, 16. Mas, se padecer como cristão, não se envergonhe. Se alguém sofre como cristão, você é cristão, e o teu marido não é cristão, não nasceu de novo, e por causa disso há perseguição, sofre perseguição, e sofreu como cristão, ou a esposa nasceu de novo e o marido não nasceu de novo, ele causa sofrimento. Você suporta aquela perseguição como cristão, vai permanecer em nome de Jesus. Antes glorifica a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa. Será que o julgamento começa na estrada? De onde é que começará o julgamento? Na casa de Deus. Onde é que é a casa de Deus? É aqui. Deus diz: quando tens que julgar, começa com o povo que tem vindo, que ouve a palavra de Deus e conhece a verdade, e vai testar, vai apontar, quer permanecer naquela palavra de Deus ou não vão permanecer com aquela palavra de Deus. Depois de ter julgado o povo na casa de Deus, e depois sairá para julgar os outros. Verso 17: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós como crentes, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o seu fim? Que não obedecem o Evangelho, que não foram salvos. De onde que ficará? Onde é que será os desobedientes? Não vais permanecer pecador. Eu não vou permanecer pecador. A graça de Deus será abundante na vida de cada um em nome de Jesus.
Olhamos para Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. No verso 14 diz: segui a paz com todos, segui a paz com tua esposa, segui a paz com teu marido, suporta tudo que pode acontecer aí agora, tudo. Se tu perseverares, Deus trará a paz na tua família em nome de Jesus. Segui a paz com todos e a santificação. Não deixa que o casamento tire a santidade. Não deixa que alguma coisa em casa tire a santidade. Não deixa que o comportamento da mulher ou o caráter do marido tire a santidade de ti. Porque diz: santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Casamento não vai tirar o céu de ti. A família não tirará o céu de ti. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Não deixa que nenhuma raiz perturbe a tua família, a tua casa, o teu coração. E tendo um espírito que não quer perdoar, o Senhor te perdoou, perdoa também, e perdoa 70 vezes 7. Guarda o teu marido, o casamento, guarda a tua esposa, guarda o teu marido. Ela disse alguma coisa contra ti, contra teus parentes, e você ainda a retém, e pode trazer a raiz de amargura. Isso pode te perturbar. Livra-se da amargura e perdoa, e o teu casamento vai permanecer. No verso: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturba, e por ela muitos se contaminaram. Onde marido e esposa se separam, afeta a igreja, os filhos, afeta os netos, os sogros, pode afetar muitas pessoas, pode afetar também. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Tu não vais vender a tua primogenitura, não vais vender a sua salvação por causa disso, mas aquilo. Não posso permanecer na palavra de Deus, eu vou para o mundo. E se tu voltares para o mundo, estás a voltar para o inferno, não voltarás para o mundo. Porque bem sabes que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Este é o nosso tempo. Vimos a graça de Deus, e na graça de Deus vai permanecer em nome de Jesus. Verso 28. E pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Assim que obedecemos a palavra de Deus e guardarmos continuamente servindo ao Senhor, e a graça de Deus estará na nossa vida em nome de Jesus. Em particular esta noite, mesmo que não haja problema na tua família, dou graças a Deus por isso. Ora a favor do teu casamento. Ainda que não há problemas com os teus filhos, olha pelos filhos do teu casamento. Ainda que não haja problemas entre marido e esposa e marido, ore para que a graça de Deus se acrescente e permaneça, e o casamento vai permanecer na perfeita vontade de Deus na tua vida em nome de Jesus. Não há separação, não há divórcio, haverá amor, gozo e fidelidade, haverão bênçãos de Deus sobre a tua família em nome de Jesus. E dois de vós irão permanecer juntos, vão ficar juntos, guardando-se em amor uns aos outros, até que Deus nos separe. Se Jesus tardar e tirar um de vós no arrebatamento, assim será por toda a família em nome de Jesus. Vamos levantar agora e falar com o Senhor em oração. Fala com o Senhor em oração e diga: Senhor, ouvi o suficiente acerca do casamento na família, por mim e com a minha esposa, para mim, minha esposa, meu marido. Eu quero permanecer e ficar. Eu quero ficar no centro da vontade de Deus. Não há divórcio, não há recasamento, até que a morte nos separe. Abra a tua boca e ora com o Senhor.